Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É isso aí. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Aproveitando que você está sobre os pés em reverência à palavra de Deus, abra ela no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Louvado seja Deus para todos sempre. Ezequiel, capítulo 37, vamos ler aqui 10 versículos. É a primeira vez que eu vou pregar aqui nesse capítulo. Essa é novidade para mim. Então, eu estou querendo saber o que Deus vai falar com nós aqui, porque é um capítulo que nós ouvimos tantas pregações, né? E Deus nunca me inspirou em nada aqui e nunca me deu essa oportunidade para pregar nesse capítulo. E nessa feita, Deus assim fez. Amém? Todos encontraram? Então aqui é o famoso texto do Vale de Ossos Secos, capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim a Bíblia, na minha versão: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, o Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Glória a Deus. Pode tomar assento. Adorando a Jesus de Nazaré. Meus irmãos, é com muita alegria que eu recebi essa oportunidade de poder estar no último domingo deste ano, podendo trazer esta palavra para mim e para você. É algo muito especial poder estar ministrando neste domingo de escola dominical, haja visto que já estamos aí finalizando o ano de 2025. E se eu não me engano, no ano passado também eu tive a oportunidade de ministrar o último domingo do mês, do ano, né? Então é muito maravilhoso isso. E me surpreende a quantidade de pessoas que estão aqui, né? Eu pensei que não ia ter esse tanto de gente, não. Vocês estão crentes mesmo, não é verdade? Graças a Deus ainda tem um resquício de povo que ainda ama Jesus, né, Flávio? Eu não sei vocês, irmão, mas essa semana é uma semana bem atípica, né? Porque o feriado de 25, e tanto de 25 como de 31, ou de 24 para 25, de 30, 31 para o dia 1º, caiu bem no meio da semana. Então isso aí trouxe uma folga, né? Para nós, assim, ficarmos um pouco mais tranquilos para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo. E isso também trouxe uma folga para nós, a questão de ir para a igreja, né? E algo me chamou a atenção, não sei se é comigo ou algumas pessoas sentem isso, mas a gente
quando tem esse intervalo de culto, que a gente não está viajando, a gente não tira uma férias do serviço, de tal coisa, mas é por causa desse feriado, dá uma sensação de que a gente está bem longe de Deus, né? Um pouco assim. Porque independente de quem esteja pregando, falando, cantando, isso aqui é a casa de Deus. E você querendo ou não, acreditando ou não, o mistério que acontece aqui não é o mesmo mistério que acontece lá no seu quartinho de oração da sua casa. Porque é aqui que Deus ele manifesta a sua glória de forma diferenciada, sim ou não? Então a gente fica com saudade, às vezes fica até preocupado, né? Tô sem ir para a igreja, então bate aquela saudade de ir para o culto, adorar Jesus coletivamente entre os irmãos. Imagino eu, o salmista, falando ali nos Salmos, que quando o povo de Israel, em suas caravanas, eles iam até o templo de Jerusalém adorar o Senhor, e uma das passagens diz que quando eles estavam nesta caravana, o salmista retrata bem sobre isso, quando ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles sentiram alegria só de dizer que eles iam à casa do Senhor. Vocês imaginam a alegria que eles sentiram quando estavam dentro da casa do Senhor? Então é uma alegria muito grande nós podemos estar aqui neste tempo que é consagrado a Deus, onde sabemos que a manifestação da glória de Deus, ela é real, ela é patente, ela é vista neste lugar. Então o dia, irmão, que você não tiver mais saudade da igreja, que você possa ligar um sinal de alerta, porque você pode estar desviado às vezes dentro da casa de Deus, ou com uma nomenclatura de cristão, mas está bem afastado, porque a gente tem que sentir saudade da casa do Senhor. A gente tem que sentir desejo de estar na casa do Senhor, independente de qualquer circunstância. A gente tem que sentir avidez em poder estar neste lugar. Amém? Louvado seja Deus. Então nós estamos nessa manhã de domingo, e o pastor pediu para trazer uma palavra sobre essa questão de avivamento. Eu gostaria de falar um pouco sobre o avivamento no meio do caos. Avivamento no meio do caos. Meus irmãos, a palavra avivamento, todos nós sabemos que é a vida de Deus em nós. E este interesse não parte primeiro de mim nem de você. Isso parte, em primeiro lugar, de Deus para conosco. O primeiro propósito de vida de Deus em nós, não é nós, a partir de nós para Deus, mas sim de Deus para nós. Porque há uma necessidade, irmãos, dentro de nós, dessa presença de Deus. Há uma necessidade que grita dentro de nós da presença do Espírito Santo. Há uma necessidade que é latente dentro da nossa alma pela presença do Senhor. E quando você olha a Bíblia Sagrada, do princípio ao fim, desde o primeiro casal, Deus a gera vida dentro de Adão e Eva. Não bastasse apenas um corpo envelopado de carne, envelopado de órgãos humanos, não. O que mais fazia diferença dentro daquele corpo, dentro do corpo de Adão e de Eva, era a vida de Deus. Por isso que Deus sopra o ruá dele, a vida, o espírito dele. E quando nós observamos no decorrer da história, o povo se afastando de Deus, o povo virando as costas para Deus, o povo negando a vontade do Senhor, virando as costas para Deus no sentido de deixar de adorar, para adorar a deuses falsos, a deuses feitos por mãos, a deuses feitos que eram colocados em montanhas. Tanto é que uma das passagens da Bíblia diz: eu olho para os montes e digo, de onde me virá um socorro? O salmista estava dizendo que naqueles montes existiam vários deuses, vários postes ídolos, e ali eram ídolos feitos pelo paganismo. E as pessoas, quando olhavam para os montes, existiam vários. E o salmista disse então: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Virá de Baal? Será que virá de Azera? Será que virá de um desses deuses?
Não, o meu socorro ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então os meus olhos, o meu socorro, ele não vem dos deuses que são feitos por mãos de homens, mas o meu socorro, o seu socorro, ele vem do Deus que nos criou. Então há-se uma necessidade muito grande, irmão, de vida de Deus em nós. Por mais que você olhe no espelho e olha para você mesmo, você vê um homem e uma mulher de pé, em movimento, você vê uma alma vivente aqui na terra, você vê um corpo vivente aqui na terra, mas dentro desse corpo existe uma sede de Deus. Existe algo que clama por Deus. E quando nós olhamos para o texto de 37 de Ezequiel, é um texto que Ezequiel ele tem uma visão, é um texto, não é literal, mas é um texto figurado. Ezequiel ele tem uma visão, Deus dá essa visão para Ezequiel, e aí ele tem uma visão de um grande exército, só que um exército que estava morto. Isso está dizendo em relação ao povo de Israel. Ezequiel é um dos que profetizaram no tempo de exílio do povo de Israel. E nesta visão, Ezequiel ele tem a seguinte visão na sua frente de um povo, de um exército, só que agora um exército morto, um exército destruído, e um exército como que de ossos secos. Esse povo era o povo de Deus. Esse povo era o povo que Deus escolheu, só que um povo agora destruído, um povo agora subjugado por causa das suas próprias decisões mal tomadas. Mas ainda há uma esperança. Havia um refúgio, ainda havia uma esperança para aquele povo. E a esperança para aquele povo era a vida de Deus no meio daquele caos. A vida de Deus no meio daquela situação catastrófica. Porque o próprio povo se colocou naquela situação. Nunca foi, irmãos, interesse de Deus. O seu povo, quando você olha para o povo judeu, nunca foi interesse de Deus, o Criador, o Pai, que o seu povo vivesse escravo. Deus escolheu o seu povo para ser cabeça e não ser cauda. Deus nunca escolheu o seu povo para viver subjugado nas mãos de vassalos nessa terra. Mas Deus escolheu um povo para estar liderando pessoas nessa terra. Mas infelizmente, por causa de decisões mal tomadas, Deus tem que agir dessa forma para que ainda haja uma esperança de salvação para o seu povo. Mas o interessante é que no meio desse caos, Deus levanta este homem chamado Ezequiel e o coloca em uma situação bem apertada. Porque no capítulo 37, a partir do versículo 1, o Senhor faz uma pergunta para esse profeta, no versículo 3. Ele me perguntou, o Senhor: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Por que Deus perguntou se ele sabia que poderia, irmão? Por que Deus pergunta coisas na nossa vida se ele já sabe o que vai acontecer? Você já fez essa pergunta? Por que Deus fala tanta coisa para nós, sabendo nós que ele já sabe o que vai acontecer? Porque no meio deste caos ele pergunta para Ezequiel: profeta, eu te faço uma pergunta, esses ossos, eles podem reviver? E o profeta responde: Senhor, ó soberano, tu o sabes. Deus sabia que poderia aqueles ossos reviver, mas Deus queria saber se Ezequiel era um profeta de verdade. Porque profetizar no meio da bonança é muito fácil. Profetizar quando o seu pé de acerola está carregado, irmão. Você vai lá dar uma chacoalhada, já cai tudo no chão. É só pegar, colocar no liquidificador, bater e tomar o suco. É bom demais.
Agora, você profetizar, quando você olha para um pé de acerola e está seco, as folhas estão secas, o tempo está seco, e você profetizar no meio daquela situação, você tem que ser profeta de Deus de verdade. Então, em primeiro lugar, para que haja um avivamento no meio do caos, Deus precisa de um profeta. Deus, ele precisa de uma profetisa. Deus, ele precisa de um homem, de uma mulher de Deus que tenha coragem de olhar para o cenário que está em sua volta e, segundo a ordem do Senhor, profetizar. Independente se o caos está instalado, independente se há um tempo de bonança, independente disso tudo, Deus quer encontrar e Ele quer achar mulheres e homens que sejam profetas, que olhem para tudo que está em sua volta, abra a sua boca com ousadia e profetize. Nós precisamos ser profetas de Deus nesta última hora. Agora, o que é profetizar? Profetizar é prever, é antecipar. O que Paulo fala sobre profetizar? Paulo, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, ele diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, para exortação e para consolação. São 3 tipos de profecia. O que Jesus fala sobre os profetas? Jesus disse assim, em Marcos capítulo 6, versículo 4, Jesus disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes ou na sua própria casa, um profeta não tem honra. Eu quero abrir um parênteses. Para você que às vezes vai pregar nesta igreja, que você que é daqui mesmo. Você às vezes na sua mente, no seu subconsciente, quando desce desse altar, vai para a sua casa, e aquilo fica batendo na sua mente, você acabou de pregar a palavra de Deus, você sabe que foi de Deus, você tem certeza que foi o Eterno que te revelou a mensagem. Mas quando você desce do altar, você vai para a sua casa, na caminhada, às vezes em sonho, aquilo fica batendo na sua mente, na sua consciência, dizendo: ninguém deu crédito à sua pregação, ninguém chegou em você, parabéns pela sua pregação, ninguém chegou em você, parabéns, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas quando você vai pregar em outro lugar, em outra igreja, e naquele lugar, naquela igreja, as pessoas chegam em você e diz para você: como eu estava com saudade de ouvir esse tipo de palavra, como eu estava com saudade de ouvir esse tipo de mensagem, como eu estava com saudade de ouvir um homem e uma mulher de Deus falar o que a Bíblia fala. E você se alegra, meus irmãos e minhas irmãs, você que prega a palavra, você que anuncia o Evangelho, não se espante, Jesus já previa isso tudo. Não espere honra dentro da sua casa, meu querido. Você acha que o pastor pregando nessa igreja, durante tantos e tantos tempos, ele tem a honra devida, merecida por todos nós aqui como profeta? Negativo. Mas olha, ele mesmo diz nesse altar, quando ele sai desta igreja, vai pregar em outro lugar, a palavra ela é mais recebida, a palavra ela surge mais efeito, porque profeta de casa ele não tem honra. Então vamos parar de choradeira, vamos parar de mimimi. Ninguém falou nada. Jesus não teve honra dentro de Jerusalém, ele foi expulso, ele era o profeta do seu povo. Pelo amor de Deus, nós precisamos acordar para a vida e parar de meninice. Nós nunca, irmãos, independente se as pessoas darão crédito ou não, você é profeta, você é uma profeta, pregue a palavra de Deus. Bate a poeira, sacode a poeira, bate o pé e vai embora. A palavra de Deus vai ficar.
ela vai bater na mente, ela vai bater no coração. O que faz a diferença não é você, é a palavra que Deus usa o profeta. Então nós precisamos ter essa noção. Porque tem muitas pessoas que dizem: estou desestimulado, estou desestimulada, porque as pessoas não veem o dom que há em mim. Oh querido, oh querida irmã, irmão, para com isso. Seja o que Deus te chamou para ser, fale o que Deus falou para falar, e deixa Deus fazer o que tem que fazer. Porque quem convence o homem da verdade, do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito de Deus. Não é você, não sou eu. Aleluia! Deus precisa de profeta. Deus precisa de homem e de mulher de Deus que não fica olhando para essas coisinhas, mas anuncia a palavra, fala a palavra, aleluia, e deixa Deus fazer a obra. Agora, está disposto a ser profeta mesmo, irmão? A ser uma profeta mesmo? Você já olhou para os profetas? O que aconteceram com eles? Não olhei não. Então vou te falar. Às vezes você está sem tempo de ler a Bíblia. Vou falar um pouco para você. A Bíblia vai falar que os profetas, eles foram, muitos deles, perseguidos e ao extremo foram mortos. Por quê? Por quê? Porque o profeta, a característica dele é denunciar o pecado, a mazela do povo. Meu irmão, às vezes a gente olha para o cenário que nós estamos vivendo e você deve pensar: nossa, o povo está muito sofrido. Está mesmo, irmão. Se você olhar no cenário, está mesmo. Está. O povo merece o governo que tem. Está sofrido mesmo. Mas, por causa disso, você vai parar de falar a verdade? Quando o seu filho está fazendo bagunça, você quer educar ele ou ela. Como é que você vai educar essa criança? Você quer educar ele ou ela aprovando o que ela está fazendo? Ou dizendo: minha filha, não faz isso não. Da próxima vez que você fizer, pensa direito. Quer dizer, você já está profetizando, falando que da próxima vez... Ou como é que vai ser educar essa pessoa, essa criança? Você vai ter que exortar. E você olha para a igreja hoje e você acha o que essa igreja de hoje ela está merecendo, o que ela tem que ouvir. Edificação, exortação ou consolação? Porque para nós termos uma igreja que tem que ser consolada, aí eu vou olhar para a igreja consolada, eu vou olhar para a igreja perseguida. Essa merece consolação. Porque os camaradas, os nossos irmãos e as nossas irmãs, lá na janela, principalmente 10/40, que é a janela onde existem os 40 países mais fechados do mundo, nós temos um povo lá que estão morrendo porque estão falando de Jesus. Estão morrendo porque estão anunciando a palavra de Deus. Aí sim eu posso olhar para eles e falar: vocês serão consolados conforme as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Agora, como é que Deus quer consolar um povo que é um povo arredio, é um povo que não obedece a palavra de Deus? Não tem como, irmão. É complicado. Mas olha aqui, o que um profeta ele sofre quando ele é profeta de verdade? A Bíblia vai falar que Isaías, profeta de Deus, segundo a tradição, ele foi colocado num tronco de árvore e foi cerrado no meio. Isso aqui não é literal, não é figurado, é literal. Aconteceu de fato. Isso aqui não é história de gibi, da Turma da Mônica, nem dos 7 anões. Isso aqui aconteceu. Nós temos Jeremias, um profeta que profetizou 40 anos. Para o seu povo. E ele foi apedrejado, foi lançado em cisternas. Mas é um profeta que vivia chorando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia e salvasse aquele povo daquela situação. Nós temos um profeta chamado Amós, que foi expulso de Betel pelo sacerdote Amazias, que o mandou profetizar em Judá e não em Israel. Não obedeceu à voz do engano, obedeceu a Deus e foi apedrejado.
Nós temos Zacarias, que foi apedrejado por repreender o povo e o rei. Nós temos Urias, que profetizou contra Jerusalém e teve que fugir para o Egito, mas foi capturado e foi executado pelo rei Joaquim. Nós temos João Batista, nós estamos falando agora do Novo Testamento. João Batista, ele foi executado por ordem de Herodes Antipas. Nós temos Tiago, filho de Zebedeu o maior, primeiro apóstolo a morrer executado por espada por Herodes Agripa. Nós temos Estevão, nosso irmão querido, primeiro mártir cristão que morreu apedrejado porque estava profetizando a verdade. Nós temos o nosso querido irmão Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo por pegar o arrependimento. E nós temos o apóstolo Paulo, que foi perseguido, que foi preso, que foi apedrejado, que sofreu naufrágio e por último foi decapitado por profetizar a verdade. E nós temos o maior exemplo de todos, Jesus de Nazaré, que foi morto de pendurado numa cruz porque denunciou o pecado do seu povo. Mas mesmo assim nunca faltou profeta e nunca vai faltar profeta nessa terra. Pode matar um, vai nascer 10. Pode matar 10, vai nascer 100. Porque Deus sempre achará o homem ou a mulher de Deus de coragem para falar a verdade. Por mais que isso lhe cause inimizades, por mais que isso lhe cause solidão, por mais que isso lhe cause isolamento, porque não é todos que gostam de ser amigos de profeta, não é todas que gostam de ter um amigo profeta, porque sempre que você tiver um amigo, uma amiga profeta, ele vai sempre denunciar o seu erro para o seu bem, para que você não pereça e a sua alma não seja consumida no inferno. Se você quer procurar uma igreja, irmão, que não denuncie o seu pecado, fique à vontade. Mas o juízo de Deus te espera naquele grande dia. Não adianta nós queremos fugirmos do maior profeta que já existiu nessa terra, Jesus. E a sua palavra, ela é viva e ela está profetizando ainda nos tempos de hoje. Mas Deus está olhando para esse cenário como que uns ossos de ossos secos, como de um exército que aparentemente está de pé, mas está destruído. Mas Deus ainda está levantando profetas para anunciar a verdade e para anunciar que ainda existe vida. Quer ser profeta? Então se prepare. Você quer ser um profeta tendencioso? Que tipo de profeta que você quer ser? Agora é uma responsabilidade muito grande, irmão, você profetizar, porque você vai ter que sustentar a palavra. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Na mesma hora, irmão, o diabo está lá fora me esperando. Se eu vou sustentar o que eu estou pregando ou não. Então ser profeta é lindo demais. Eis que eu te digo, e assim será. E pregar, só que tem um porém, contudo e entretanto, irmão. Nós que profetizamos, você que profetiza através, a primeira e a maior profecia é a palavra de Deus, sim ou não? A profecia direta é essa. Tem gente que fala, ai, Deus não fala comigo. Ai, há quanto tempo que Deus não fala comigo? Não, é só você vir no culto que Deus vai falar com você, querido. É só vir na igreja, você que fica em casa aí, ó. Ah, eu não escuto Deus, eu vou na casa de um profeta, você vai ter que levar uma profetada, irmão, porque Deus sempre fala, culto após culto, Deus está profetizando. Agora você está querendo ouvir uma profecia de acordo com seus interesses, então procura um balão da vida e paga que você vai ouvir.
Agora, se você estiver procurando uma profecia que sai do coração de Deus, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um ancião, Deus pode usar quem quer que seja, Deus vai usar. Então, a palavra de ordem aqui para esse cenário era segundo a ordem do Senhor. Não era o que Ezequiel queria profetizar, era o que Deus queria que ele profetizasse para aquela situação. A situação era de ossos secos, um exército destruído, um exército morto. Então, qual que era a profecia para aquela obra? Avivamento, vida no meio da morte. Então é fácil, irmão, de você analisar qual tipo de profecia que você tem que escutar para a sua vida no determinado momento que você está vivendo. Qual é o momento que você está vivendo? Você sabe, com a consciência viva, que a profecia que você precisa ouvir é para essa situação. Não adianta criar uma cortina de fumaça, que isso não vai dar certo. Se a sua vida ela está depreciada por causa de situações imorais, a profecia de Deus para a sua vida vai ser para essa situação. Se a sua vida está numa decadência financeira, por causa de mau exemplo financeiro que você está tendo, a profecia vai ser para você reorganizar essa vida sua financeira. Ou você quer que Deus o profetize para você, vá na Mega Sena e aposta, porque esse ano é 1 bilhão, e você vai ganhar, vai pagar seus devedores, vai mudar sua história, vai ajudar a igreja. Isso é profecia do diabo. Porque a profecia de Deus será: reúna os seus devedores, aquele que você deve, reorganize a sua vida, eu vou te abençoar, eu vou mudar essa história e vou te prosperar. Profeta que é profeta de Deus, profetiza isso. Está gostando? Eu estou amando. Então a primeira coisa que tem que acontecer para um avivamento acontecer no meio do caos, tem que ter profeta. Aleluia! Será que tem alguém aqui nessa manhã? Então, irmão, estou falando para você não ser um profeta ignorante, porque quem fala a verdade não tem que ficar dando coice, porque quem dá coice é jumento, cavalo. Quem fala a verdade tem que saber se moderar e também tem que aguentar as retaliações, tanto espirituais também quanto humanas. Porque você olha para a vida desses profetas aqui, quantos deles foram injuriados pelo seu próprio povo? O povo estava errado, irmão, mesmo assim. Você está entendendo? Então, esteja preparado para esse tipo de situação. Mas se tiver um profeta no meio dessa situação, pode ter certeza que Deus vai mudar a página. Deus vai virar esse caos. Deus vai mudar essa situação. Mas tem que levantar um homem ou mulher de Deus no meio dessa casa. Para de ficar chegando dentro de sua casa e olhar só para o lado negativo da coisa. Profetiza vida. Também não seja aquele profeta só da bênção. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Não, irmão, não é só vitória não. Tem doença. Crente também fica doente. Crente também passa necessidade, mas é por um tempo. Porque logo em seguida Deus vai mandar a resposta, Deus mandar a vitória. Mas aprenda a profetizar. Porque quando você aprende a profetizar, parece que você se torna doido. O que esse doido está fazendo? O que essa doida está fazendo? Ele está profetizando, ele está falando que vai acontecer isso. Olha a casinha dele, olha a casinha dela. Olha o carro dele, está fundindo, está fumando mais que o capeta para lá. E ele está profetizando que vai conseguir isso, aquilo, meu irmão. Nós somos loucos, profeta é doido mesmo. Você acha que Ezequiel estava o quê?
profetizar no meio de um vale de ossos secos, quando estava tudo morto, tudo acabado. Deus chama os insanos dessa terra para confundir os sábios. Mas o que vale a pena é ser dirigido pelo Senhor. Aleluia! O segundo ponto para se ter um avivamento, irmão. A Bíblia vai falar no capítulo 37, no versículo 6, diz assim a Bíblia: porei tendão em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. Existe uma ordem de Deus para o profeta nesse cenário. Na nossa ordem, com certeza, na nossa visão, se nós tiver nossa visão, quando olhando para esse cenário, com certeza a nossa visão, a nossa primeira palavra seria: Senhor, coloque esses ossos, que eles se levantem, e quando eles estiverem reorganizados, humanamente falando, encarnados, agora o Senhor vai dar força, o Senhor vai nutrir, e eles vão se levantar e vão se reestruturar para a batalha. Só que Deus, olha o que Deus faz, irmão, isso aqui é muito especial, porque quando Deus fala para Ezequiel profetizar, a primeira profecia de Deus para um exército que está morto, Deus fala: vou pôr tendões. Deus não fala: eu vou colocar carne nesses ossos, eu vou colocar uma estrutura bonita nesses ossos, eu não vou colocar um corpo bonito, não. A Bíblia vai falar que Deus, em primeiro lugar, Ele fala: porei tendões. A etimologia da palavra tendão está ligada à ideia de estiramento e conexão. Portanto, a sua função é de esticar e unir as estruturas do corpo. Antes de Deus querer um corpo levantado, aparente, preparado, Deus quer uma igreja, um povo que tenha tendões firmes. Eu vou te explicar melhor. O tendão, ele serve para dar conexão, músculo e osso. O tendão, ele serve para transmissão de força. O tendão também serve para amortecimento. O tendão também serve para dar estabilidade. E por último, o tendão também serve para dar resistência. O que adianta, irmão, uma igreja bem aparelhada de som, de instrumentos musicais, de pessoas que cantam com uma sintonia tão bela que até os anjos ficam com inveja? Meu Deus, o que adianta se uma igreja dessa tem isso tudo, mas não tem estrutura para aguentar o combate contra Satanás, não tem estrutura para aguentar uma perseguição por causa do governo A, governo B, não tem estrutura para passar pelo vale da sombra da morte? Em primeiro lugar, ao invés de Deus querer um exército aparentemente capacitado de dons, Deus quer um exército que tenha resistência, que tenha estabilidade. Isso começa na base. Por isso que a profecia profetiza Ezequiel, que os tendões, aleluia, em vocês, profetiza ligamento. Deus quer uma igreja que tenha ligamento, que tenha movimento. Não é esse movimento carnal que muitas igrejas estão oferecendo para encher as igrejas de número, mas estão vazias de Deus. Não. O movimento que Deus quer é o movimento do Espírito Santo, que te leva para a oração, que te leva para o jejum, que te leva para a santidade, que te leva para a leitura bíblica e que te leva para morar no céu. Deus não está procurando corpos perfeitos, aleluia. Deus não está procurando vozes perfeitas, aleluia. Deus não está procurando quem conhece a tal da etimologia da palavra tal, não. Deus está procurando pessoas que aparentemente por dentro ninguém dá valor, mas é uma pessoa estruturada, é uma pessoa que tem estabilidade, sabe lidar com cada situação, sabe ouvir as críticas, aleluia, sabe ouvir não, aleluia, sabe sofrer perseguição e mesmo assim não negar a fé. Esse
esse tipo de exército que Deus está procurando para esta última geração, porque não haverá outra. Esta é a última. Não espere outra geração. Essa é a última, irmão. Que tipo de exército nós somos? Procuramos nos... Você olha e faz uma pesquisa, você nunca se viu na história. Quantas cirurgias para melhorar o corpo, a aparência? Quantas? Não é errado não, irmão. Não é errado não. Sendo que a sua alma está bem com Jesus, você pode colocar até perna no lugar do braço, o braço na orelha. Você pode ver o que você quiser, irmão. A sua alma estando bem com Jesus, faz o que você quiser. Coloca uma melancia na cabeça, vai aparecer. A sua alma estando bem, meu irmão, o resto é lixo. Agora, como é que Deus olha para nós? Um exército que aparentemente está numerosíssimo, mas é um exército que não tem resistência, que não tem resiliência. É um exército estável. Está pensando se vai ser crente o ano que vem, porque eu estou cansado desse evangelho, eu estou cansado de ouvir tanta coisa. Irmão, você tem que estar cansado de perecer a sua alma a vida toda no inferno. Como é que você está cansado de Deus? Como é que você está cansado de ouvir a palavra, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus? Mas Deus está profetizando ao profeta, Deus está falando ao profeta, profetiza tendões, aleluia, porque além de eu colocar esse exército de pé, forte na sua estrutura externa, eu quero colocar Israel como um exército forte na sua estrutura interna. O verdadeiro avivamento de Deus, irmão, não começa de fora para dentro, mas de dentro para afora. Porque a nossa maior batalha não está no campo exterior, mas está no campo interior. E a Bíblia diz que a nossa maior guerra, ela acontece dentro da sua mente. É lá. É lá que você tem que vencer Satanás. É lá que você tem que vencer os dardos inflamados das trevas ruins lá para lá. Para isso eu tenho que ter uma estrutura interna bem aparelhada. E é o que Paulo vai falar, o que mais você alimenta, é o que você mais sustenta. O que mais você alimenta, é o que mais você coloca para vencer. E Paulo vai dizer, o que vocês mais alimentam a carne, se vocês mais alimentam a carne vai vencer. Mas se vocês mais alimentam o Espírito vai se sobressair sobre a vontade da sua carne. Então Deus está querendo... Deus quer colocar um exército com tendões fortes, aleluia. Deus está procurando um exército que tenha tendões firmes. Pode até balançar, irmão, mas não cai, aleluia. Pode até dar uma baqueada, porque a gente é ser humano, mas não vem com essa conversinha que eu sou pecador. Quem é pecador é quem vive na prática do pecado, irmão. Vigia, aleluia. Você pode até dar uma balançada para a direita, é só para a direita, aleluia. Mas você está de pé, oh glória. Jesus, eu estou aqui ruinzinho da fé, mas eu não vou retroceder, porque quem me escolheu foi Deus. Eita glória. O diabo vem de um lado, vem do outro, vem de frente, vem de trás. E ele fica pensando, mas esse homem não cai, essa mulher não cai. Não é porque ele não cai, nem ela não cai. É porque quem está nele é Jesus, aleluia. Quem está nele é o Espírito Santo, aleluia. Porque ele tem certeza de salvação e de vida eterna. O glória. Como é que pode nós abrirmos a nossa boca e falarmos que a igreja brasileira é uma igreja que cresce numerosamente? E claro, irmão, é verdade. Segundo dados do IBGE, para você ver que legal. É legal nada. Segundo os dados do IBGE, a população evangélica em 244 cidades do território brasileiro, nesses lugares, majoritariamente, mais de 50% dessa população são evangélicos.
em 244 cidades. Segundo o IBGE, irmãos, a proporção de evangélicos cresceu de 21,6% em 2010 para 26,9% em 2022. Aonde é que está esse povo? Escondido debaixo da terra? Parece que quanto mais cresce, mais crescem os escândalos. Que coisa louca é essa? Que babaquice é essa? Idiotice é essa? Quanto mais cresce, mais os escândalos aparecem. Mais as inovações aparecem. Porque hoje tem igreja para todo e qualquer tipo de gosto, sim ou não? Ah, eu gosto de uma igreja dessa que eu tenho, irmão. Ah, eu gosto de uma igreja que é assim, porque meus filhos têm que brincar na hora do culto. Tem, irmão, tem, vai lá. Aí você está só formando uma criança que não tem base bíblica lá na frente, ele vai querer o que com Deus? Ele nunca ouviu falar de Deus. Estando na igreja, com o pai dentro da igreja, com a mãe dentro da igreja, mas não foi ensinado, discipulado, admoestado, segundo a palavra de Deus. Nós somos uma igreja inchada, mas murcha, porque não praticamos a palavra de Deus. Aparentemente é algo que nos traz uma alegria no coração, porque você deve até pensar, nossa, são menos pessoas dentro de um boteco, são menos pessoas dentro da boca de fumo, são menos pessoas no prostíbulo, são menos pessoas no mundo do crime, são menos pessoas praticando a maldade. Meus irmãos, são menos pessoas, mas quantas pessoas dentro da igreja estão fazendo o que eles estão fazendo lá fora? Como eu sei que o verdadeiro avivamento de Deus está dentro da igreja do Senhor? Porque a Bíblia fala que nós somos esse exército de Deus. Nós somos um exército de Deus. O pastor Paulo Júnior, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: o altar da igreja se tornou um picadeiro. O pastor se tornou um palhaço. E os membros se tornaram meros espectadores, como se isso fosse um circo. E você acha que isso não está acontecendo? Você acha que isso não é realidade? Porque falar da Bíblia, fazer piada da Bíblia se tornou engraçado. E tem pastor que atrai multidões fazendo piadas da Bíblia. Multidões, e ganha muito dinheiro. E as pessoas pagam. Mas paga se quiser, o dinheiro é delas, faz o que quiser também. Ninguém tem nada a ver com isso, não? Mas pagam para ouvir bizarrices da santa palavra de Deus, que custou o sangue de Jesus de Nazaré, que custou a morte de um homem que não pecou. Então o altar se tornou um picadeiro, aonde o pastor, para poder agradar os seus membros, os seus espectadores, ele tem que fazer bizarrices, ele tem que agir conforme o seu povo, o povo deseja que ele haja. A igreja está crescendo, irmão. A igreja está inchando, irmão. Só que as pessoas, quando saem da igreja, continuam na mesma velha prática. Não jejumam, não oram, não vêm à igreja, vem o dia que quer, na hora que quer, faz o que quer. Porque para elas o que importa é ter Deus no coração. Porque Deus quer o coração. Aí Deus virou cardiologista e açougueiro agora. Descobri mais 2 profissões para Jesus. Não. Esse Deus, ele não existe, porque o Deus da Bíblia, ele quer corpo, alma e espírito. A Bíblia diz, em João, primeira carta de João, capítulo 5, a Bíblia vai dizer que nós somos um exército forte. Por que nós somos um exército forte? Olha, por que nós somos um exército forte, meus irmãos? Você já parou para pensar nisso?
Nós somos um exército do Deus vivo. Porque além de anjos que que obedecem às ordens do Senhor, o Senhor tem uma igreja militante, uma igreja que não é ativista, mas ela é praticante da santa palavra de Deus. Porque todo ativista, ele é ativista por causa de uma causa. Nós não somos ativistas por causa de uma causa. Nós somos, meu Deus, praticantes da palavra de Deus. Somos o maior exército do mundo. E nós temos a maior arma do mundo. A história vai dizer, nós sabemos, alguns de vocês sabem, que os maiores países bélicos hoje, maior em força, poder bélica hoje é Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Coreia do Norte. Esses países, eles têm as maiores armas para destruir uma nação em poucos minutos ou em poucas horas. São armas nucleares, são pessoas, são nações que estão armadas até o dente, como diz o velho ditado. São pessoas que têm um potencial bélico que é invejável. Só que nós temos a maior arma de toda a terra. João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que vence o mundo não é os Estados Unidos, não é a Rússia, não é a China, não é a Coreia do Norte, não é a Índia. Todo aquele que é nascido do Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você está bem armado, meu irmão. É que você não está usando a arma certa. Às vezes você quer usar a arma do rancor. Você quer usar a arma da vingança. Você quer usar armas erradas. Usa a arma que o Eterno te deu, a sua fé, aleluia. Porque essa arma vence o mundo. Bom, para nós, para que esse avivamento aconteça de fato, tem que ter profeta. Temos que estar com os nossos tendões levantados, erguidos, estabilizados. E nós, porque temos também o maior general de guerra que existe, Jesus, o Deus eterno. A Bíblia fala que Deus, ele vence a guerra antes da guerra acontecer. Eita glória! A guerra não precisa de acontecer, Deus já venceu ela, aleluia! Esse é o seu general, aleluia. Esse é o seu capitão, aleluia. Então antes que Satanás se levante, Deus já previu a situação, Deus já deu ordem para os anjos ir lá, Deus já manifestou a sua glória, e a vitória vai ser sua, mas use a sua fé. E ai que devassai. Use a sua fé, irmão. Nós somos um povo que tem a fé, aleluia. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê, aleluia. Meu irmão, a fé, ela age no infinito. A fé, ela age no subjetivo. Mas quando ela vai lá, ela torna tudo concreto, aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que quando nós oramos no domingo, nós já temos a fé que na sexta-feira, se Jesus não voltar, vamos fechar a semana com chave de ouro. Isso é fé. Agora, em vez de fé, nós usamos o quê? A dúvida, o medo. Nós usamos a inconstância. Use a fé, aleluia. Aprenda a fé, Jesus. A Bíblia vai dizer que a fé não precisa ter muita coisa, irmão. A fé, sendo do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Deus, ele não exagera nas coisas que ele pede para nós, irmão. Já pensou nisso? Deus, a Bíblia fala que Deus, ele não coloca em você um fardo que você não consiga carregar. Quando Deus te deu a sua cruz, ela é do seu porte, irmão. Ela veste o seu tamanho, irmão. Para de querer aumentar a cruz que Jesus colocou em você. Para! Para! Jesus vai me matar.
E se ele matar, você vai para o céu, criatura, aleluia. Não vai pagar aluguel mais, não vai pagar IPVA mais, não vai pagar mais água, mais luz, não vai pagar mais imposto, aleluia. Vai ser só glória a Deus e aleluia, meu Pai. Só não vai ter Coca-Cola e café. Vai que Deus abre uma exceção. Então, irmão, use a sua fé. Nós somos um povo que o diabo teme. O diabo não teme, meu irmão, o diabo não teme o exército dos Estados Unidos. Não. O diabo, ele não teme o exército da Rússia, o Putin. O diabo não teme esse povo, mas o diabo, ele teme o povo de Deus. Porque a única coisa que o destrói é o povo de Deus, através da sua vida reta nos caminhos do Senhor. Aleluia! Portanto, por quê? Portanto, Deus diz na sua palavra, se sujeitem a Deus, aleluia, se sujeitem a Deus, glória a Deus, se sujeita a Deus, aleluia, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Não precisa de muita coisa, é só se sujeitar, se submeter, se adequar ao modus operandi de Deus para a sua vida. É só obedecer o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. E a batalha já está ganha. Oh, glória. Só que tem um porém, irmão. Aqui nesse versículo, a Bíblia vai dizer que quem vence o mundo é aquele que é nascido de Deus. Só que para mim ser nascido de Deus, existe um pretexto aqui. Que muita gente não dá atenção, mas está na Bíblia. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, aleluia, e os seus mandamentos não são pesados. Então a maior fé, a maior arma que vence o mundo é a nossa fé. Só que para mim ter essa fé, eu tenho que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é nascido de Deus. E para mim crer em Jesus Cristo, eu tenho que guardar e praticar os seus mandamentos. Não adianta eu vir para a igreja, ouvir, e chegar lá fora, ter a síndrome dos anoréxicos, né? Colocar o dedo na goela e vomitar tudo que ouviu. Não! Porque o seu corpo espiritual precisa de nutrientes espirituais, aleluia. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Porque a nossa guerra é contra principados, potestades, ossos malignas, aleluia. Então quando você sair dentro dessa igreja, a partir deste culto, não enfia o dedo dentro da sua guerra espiritual e vomita tudo que você está ouvindo. Porque você vai estar desnutrido perante o inimigo e ele vai vencer você facilmente. Então Deus quer levantar esta igreja, porque nós sabemos, irmão, que nós temos um Deus que é poderoso, mas nós desconhecemos essa verdade, porque toda luta que aparece, você duvida de Deus. Você crê que Pedro andou sobre as águas, mas se você for para andar, você fala, não, foi só com Pedro, porque Deus escolheu, foi Pedro para andar. Não, Deus escolheu qualquer um que tenha fé como Pedro teve fé. Se você pisar o pé nas águas e você tiver a fé que Pedro teve, você vai caminhar sobre elas. Mas por que muita gente não anda? Porque as pessoas não têm fé. Porque elas creem que no meio ou no começo vão afundar. Mas se você não duvidar, irmão, pode atravessar. E quando atravessar, atravessa sapateando na presença de Jeová, dando glória e aleluia. E atravessa, aleluia, atravessa pela fé. O glória. Nós somos esse exército. Agora Deus, Ele pode contar comigo, com você. Deus, Ele pode levantar esse exército. Deus pode fazer de você esse instrumento que Deus quer. Eu quero encerrar essa parte dizendo, irmão, nós somos um povo que diz que tanta fé. Nós somos
somos uma igreja cristã que diz ter tanta fé em Jesus. Meu Deus, Jesus é tudo, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Mas vem uns desapropriados, vou dizer assim, uma palavra bem bonitinha para não constranger. Vem uns desapropriados de consciência cristã. Aí vai lá no shopping da cidade. Aí tem lá ninho de Satanás com um velho gordo, barrigudo, feio. Aí pega o filho, senta no colo do Papai Noel, tira a foto e coloca nas redes sociais. O homem de fé, a mulher de fé de Jesus. Meu Deus! Aí vai lá e compra gorro, distribui para a família inteira no Natal e fica lá cantando para Jesus, acorda! Isso é paganismo! Jesus não nasceu em dezembro! E se ele nascesse, ele não queria esse tipo de situação. Acorda, o diabo não precisa de muita coisa para derrubar os crentes, irmão. O diabo para derrubar Sansão não precisou de um exército, precisou de uma mulher. E não foi uma mulher bravona, uma mulher mal educada, foi uma mulher delicada. Senta aqui, Sansão. Vou fazer um carinho. O diabo está fazendo de jeito com a igreja, irmão. Senta aqui, igreja. Sabe o que eu penso, irmão? Tem horas, é só pensamento meu. Não vai na minha não, que você vai ficar doido igual eu. Às vezes eu penso que o diabo senta numa poltrona, chama os seus demônios, senta aí também. Pega uma Coca-Cola, os que tomam café, tomam café. Não precisa fazer nada não, eles mesmos se destroem sozinhos. Vamos ficar vendo. Não, infelizmente é isso que está acontecendo. Porque nunca se houve tanta sabedoria, tanto conhecimento na igreja de hoje, sim ou não? Você acha que a igreja lá de Daniel Berg e Gurnavin tinha o mesmo conhecimento que você tem da Bíblia? Nunca! Nós temos a IA, nós temos o site GPT, mas nós perdemos a essência do Espírito Santo. Nós somos telões de LED que valem 50, 60 mil, mas tem um irmão da igreja que não tem o dinheiro para pagar aluguel. Nós temos pastores andando com um carro de R$1 milhão, mas nós temos famílias dentro da igreja passando fome. Nós temos pastores que moram em casa que tem 10, 15 quartos, enquanto nós temos pessoas dentro da igreja que não sabem onde vão morar amanhã porque não tem o dinheiro para pagar o seu aluguel e vão ser despejados. Aí vem os hipócritas, vem falar que é Deus que está fazendo. Deus, irmão! Que Deus! O diabo dorme, neném, que a cuca vem pegar. A igreja vai adormecendo porque está recebendo seu salário, porque está tendo a comida do almoço, a vestimenta para vir na igreja à noite, está tudo bem. Precisa disso tudo, irmão? Eu não sou a favor de comunismo não, porque o comunismo prega uma igualdade social para todos, isso é mentira, porque sempre numa classe social vai ter o mais alto, o mais médio e o mais baixo, isso faz parte da pirâmide financeira do mundo. É claro que na igreja vai ter um que é mais, na igreja primitiva tinha. Mas não é por causa disso que nós vamos destratar um dos outros, vamos esquecer um dos outros. Que conversa é essa que Deus está fazendo, Deus está agindo? Não, meu irmão, Deus não é um Deus macabro, não. Deus é um Deus de amor, que se preocupa. E a forma dele se preocupar com o outro é você. Ele não vai mandar um querubim, um serafim, um arcanjo, um Miguel, não. É nós, irmãos. Então nós precisamos levantar como igreja do Senhor, como exército vivo do Senhor, e olhar para nós, para nos ajudar a nós mesmos, para que uma igreja fortalecida, com tendões fortalecidos, com profetas de Deus, meu irmão, sai da frente, Satanás, porque vamos vencer tudo e todos, aleluia. Fique sobre os pés em nome de Jesus. Gostou dessa, irmão? Eu amei essa. Então, irmãos, como é que está? Como é que está o seu... irmã Alana, vem aqui, você vai louvar a Deus, eu vou finalizar, amém? Nós já combinamos, já? Eu combinei com ela, irmão, até que não tem nada no supetão, não. Meus irmãos, agora, resumindo, sintetizando tudo aqui, o maior sinal, vou tirar o óculos, Daniel, vigia, irmão, deixa eu arrumar o cabelo, você pode tirar a foto.
Ei, Jesus, esse óculos não é de Deus, não. Coloca olhos novos, verdes, claros. Estou brincando. Aí, ó. Irmãos, o maior sinal, além desse todos que eu falei, de que nós precisamos e que Deus quer derramar um avivamento, é o que a Bíblia diz sobre a corça, quando ela faz uma metáfora sobre a corça e as águas. Porque a Bíblia vai dizer que as corças, ao cheiro das águas, elas vão até as águas. E também a Bíblia vai falar sobre as raízes, que ao cheiro das águas, elas tornarão a brotar, a crescer, a frutificar. Aparentemente você olha para uma árvore, está ali no caule, está destruída, mas dentro, no subconsciente, lá onde ninguém está vendo, existe raiz. E aquela raiz, ela vai ao cheiro das águas, ela vai florescer, vai brotar e vai se tornar uma grande árvore. Assim é você, querido. Talvez pelas perseguições da vida, situações da vida, lutas da vida, decepções da vida, o diabo até cortou você pela raiz, pelo caule, ali pelo tronco, mas existe uma raiz dentro da sua alma que não morreu, aleluia. Existe uma raiz no seu subconsciente, na sua mente, que não deixou morrer, aleluia. E por causa dessa raiz, ao cheiro das águas do Espírito Santo, Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua história, você vai se levantar, você vai se erguer, e Deus vai fazer de você uma árvore que dê frutos e mais frutos ainda. Então levante, não vamos virar o ano somente com pé direito, mas com o corpo, com a alma e com o espírito nutrido pelo poder do eterno Deus.